Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Ponto de Partida, você já sabe, o seu programa de estudos da Bíblia na TV. O assunto de hoje é muito interessante, alimentação e espiritualidade. Será que uma coisa está conectada com a outra? E o que a Bíblia tem a dizer a respeito disso? Venha com a gente participar. Você sabe, o programa Ponto de Partida, ele é transmitido a partir aqui da Igreja Adventista Central de Curitiba. Mas antes de estudarmos a palavra de Deus, obviamente, a gente precisa buscar a bênção dele. Eu convido você então a orar junto comigo, pedindo a presença do Espírito Santo ao nosso lado, para que a gente tenha a compreensão correta a respeito desse assunto. Vamos orar? Querido Deus, esse presente nós queremos te pedir nesse momento, que o Senhor esteja ao lado desse meu amigo, dessa minha amiga que está conosco aqui para estudarmos a Bíblia juntos, que o Senhor possa abençoar o estudo desse momento, para que tenhamos clareza a respeito da Tua vontade em relação à espiritualidade que o Senhor deseja ver em nós. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom dia, vem pra cá, Ponto de Partida, começando por aqui, nosso programa abençoando aí a sua manhã de domingo, e hoje nós vamos falar sobre nutrição e a Bíblia. E por falar nesse assunto, eu já quero mostrar para você o presente que a gente vai estar dando hoje para os primeiros 20 que mandarem um eu quero pro WhatsApp que está aparecendo aqui no cantinho da tela. Manda eu quero, alguém vai estar pegando seus dados, entrando em contato com você e você vai receber esse presente maravilhoso na porta da sua casa. Gente, esse material aqui é incrível. Vai falar sobre os 8 remédios naturais para a nossa saúde. Vai falar também, você que vive em guerra com a balança, tem muitas dicas aqui, hein? Essa revista aqui é para revolucionar a sua saúde mesmo, viu? E olha, hoje nós vamos falar então sobre nutrição segundo a Bíblia. Mas Jordana, a Bíblia fala sobre alimentação, fala sobre nutrição? Eu digo para você, você pode se surpreender com a quantidade de orientações que Deus deixou para a gente. E para começar, eu quero apresentar aqui os nossos convidados, começando aqui pelo pastor Juscelino dos Santos. Pastor, seja muito bem-vindo, é sempre uma alegria recebê-lo por aqui. Obrigado, Jordana, é um prazer estar contigo, com todos os convidados que vêm aqui, não é? E você de casa, olha, preste bastante atenção porque hoje tem muita coisa legal para ser transmitido aqui. E olha, eu não sei se você percebeu aí de casa que o sorriso do pastor Juscelino está diferente hoje. Mas é por uma boa razão, né, pastor? É porque certeza. Hoje ele está muito bem acompanhado pela esposa, que é nutricionista, Jéssica dos Santos. Seja muito bem-vinda. Que prazer receber você aqui no Ponto de Partida. Muito obrigada, Jordana. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E eu espero que você goste do programa, aprenda e consiga pôr na prática. Ok, a gente já começa com a Jéssica aqui, né, com a primeira pergunta aí do programa. A gente percebe que existem vários estudos científicos que relacionam a alimentação, por exemplo, com as nossas emoções. O que você pode trazer aqui de concreto aqui pra gente hoje? É muito interessante porque esses estudos, né, são mais recentes e eles falam o seguinte, que existe uma comunicação entre o cérebro e o intestino através do nervo vago. E aí percebe-se que a comunicação do intestino para o cérebro é maior do que do cérebro para o intestino. Então, tudo que a gente come afeta a nossa microbiota intestinal, né, que é feita por bactérias e etc. E essa microbiota vai ajudar na produção de hormônios, né, também na questão do sistema de defesa do corpo. Então, é muito importante, né? Serotonina, melatonina, dopamina, muita coisa é produzida através dessas bactérias no nosso intestino. Então é muito importante a gente cuidar da nossa alimentação. A nossa alimentação afeta diretamente o nosso estado emocional. Tanto é que pessoas depressivas, elas devem evitar o açúcar no máximo, porque o açúcar, ele causa um estresse no cérebro. O nosso cérebro, ele consome glicose. E essa glicose, para o nosso cérebro funcionar bem, tem que ser assim, linear. E aí, o que acontece quando a gente come picos, né? Quando a gente come muito doce, muito açúcar, ocorrem esses picos de glicose e causam um estresse. Aí libera mais cortisol, que é o hormônio do estresse. Aí libera mais interleucinas inflamatórias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Cuidar da saúde é muito importante. Então, também tem a questão de dopamina. A gente sente prazer no alimento. Quanto mais dopamina a gente come,
produz, né? Certo. Quanto mais dopamina a gente produz, menos serotonina absorvida no nosso cérebro, porque há uma competição. E a serotonina, ela traz a sensação de felicidade plena. E a dopamina é um prazer momentâneo. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ficar em busca desse prazer. Porque isso pode viciar, inclusive, Com né? certeza. Né? A gente come o açúcar, daí libera aquela dopamina, aquele pico de dopamina, e depois baixa. E o cérebro grava, né? E ele pede. Ele sabe exatamente o que pedir, né? Sim, então assim, por exemplo, a gente está numa TPM, né? A gente pega uma mulher que está na TPM. E aí ela quer o açúcar, porque ela está liberando muito cortisol e ele quer um prazer para dar uma amenizada. E aí quando ela come aquele doce, aquele chocolate, dá aquele pico de dopamina, aquele prazer, mas dá aquela baixa depois, o efeito rebote que a gente fala. E aí piora a situação da TPM. Ou seja, o alívio é momentâneo, mas o prejuízo que vem depois não compensa, Não né? compensa. Então seria questão de cuidar de exercício físico, alimentos integrais, e eu sei que é difícil. É difícil, mas é uma batalha que vale a pena ser travada. E a gente percebe, Jéssica, que o assunto é tão sério, né, que Deus deixou algumas orientações, né, para a gente na Bíblia, porque a alimentação realmente interfere nas emoções. E as emoções, pastor Juscelino, também interferem na nossa fé, não é mesmo? Sim, sim. Quais são alguns princípios alimentares que o senhor poderia mencionar aqui para a gente, que Deus deixou ali na palavra de Deus? Ok. Nós temos inúmeros textos que falam sobre saúde, sobre cura na Bíblia. Desde o Gênesis, lá no comecinho, né, nós temos a orientação de que Deus estabeleceu para o ser humano um regime voltado para o vegetarianismo, grãos, cereais. Lá no capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis, já encontramos isso. Depois Deus foi dando assim, uma concessão para que o ser humano se alimentasse de carne, até mesmo por ocasião do dilúvio. O capítulo 7 de Gênesis, você pode conferir bem em casa, por conta da ausência da vegetação devido ao dilúvio. O contexto, né? O contexto. E aí Deus permitiu que se alimentasse de carne, né? Por isso, Deus deu orientações ali em Levíticos 11, e essas orientações de Levíticos e Deuteronômio 14, sobre que tipo de carne podemos comer, que tipo de peixes podemos comer, o que não comer, enfim. Eu vou pensar brevemente, no entanto, é bom lembrarmos que essas orientações sobre o que comer e o que não comer, é Deus preocupado com a nossa saúde física, e depois veremos a saúde física está relacionada não só com o emocional, mas também com o lado espiritual, nossa relação com Deus. E o que é muito natural também, né, pastor? Porque assim, Deus como nosso Criador, ninguém melhor do que Ele para saber verdade. como o nosso corpo, como a nossa máquina funciona, né? Com certeza. Aqui em Levíticos tem a orientação, mas lá antes do dilúvio, Deus já sinalizou que existem alimentos próprios para o consumo e outros não. Certo. Portanto, uma orientação universal, não apenas para o judaísmo, né, como alguns pensam. Levíticos 11, versículo 3 diz assim: todos os animais, o verso 2 diz, os quadrúpedes que há na terra, deles apenas os que têm unhas fendidas e casco dividido, e rumina, que é aquele comportamento do animal fisiológico, onde ele come, mastiga, depois volta, né, para a boca de novo, ali ele mastiga novamente e desce e tudo mais. Faz parte da complexidade do sistema digestório desses animais considerados limpos, o boi, a vaca. Isso, né? eu ia perguntar para o senhor citar alguns desses animais que entram nessa categoria que Deus colocou aqui. Perfeito, perfeito. O boi, você tem ovelhas, né? Você tem o cachorro, brincadeira, não, cachorro não entra, Fiquei assustada gente. agora. Obviamente que não, né? Ou seja, o cachorro não entra nessa Não categoria. entra. Agora, por exemplo, você tem dos animais aquáticos, a Bíblia diz aqui, ó, versículo 9, todo que tem barbatana e escama, e há razões científicas para isso, que aí já não é a minha área, né? Mas só por frisando aqui, fala muito fortemente aqui sobre o porco, que é da cultura, né? Comer bastante porco, especialmente no Oriente. Claro, no Ocidente também. O porco, porque tem unhas fendidas, casco dividido, mas não rumina. E aí, no final do capítulo de Levíticos, diz assim, ó: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, não vos contaminareis. Ou seja, no momento em que Deus orienta o que comer e o que não comer, pensando na saúde de cada um de nós, Ele também está
já sinalizando que o que comemos afeta a nossa relação com Ele. A palavra santo aqui expressa quer dizer consagrado ao Senhor, separado para Deus. Veja, aquilo que nós comemos vai afetar negativamente ou positivamente a nossa saúde física, que vai atingir o emocional, como foi bem expresso pela Jéssica, e a relação com Deus, a espiritualidade, a sensibilidade para as coisas de Deus, para percebermos a direção de Deus, discernimento espiritual, sabedoria, vem justamente da nossa saúde, está ligado à nossa saúde física e emocional. Até porque não tem como separar, né, Não tem pastor? como Porque separar. o ser humano, ele é formado, né, pela saúde física, mental, espiritual, né, social. Então, verdade. a gente tem todos esses aspectos que, na verdade, eles estão interligados. Agora, eu fiquei certeza. curiosa aqui. Essas orientações, Jéssica, que o pastor Juscelino acabou de colocar aqui, eu espero não causar nenhum conflito aqui entre o casal, né? Mas essas orientações que o pastor Juscelino colocou aqui, apontadas por Deus, fazem sentido do ponto de vista científico? Claro. Por exemplo, né, tem gente que fala assim, qual a diferença do peixe de escama e o peixe de couro? Então, o que a gente vê, né? Eu fui perguntar de uma bióloga porque eu não entendo nada de bicho. Certo. E aí ela falou, Jéssica, o peixe de escama é a galinha, o peixe de couro é o urubu. Ou seja, o peixe de couro é aquele que fica no fundo, comendo a carcaça, a podridão, e os restos do peixe de escama O lixo também. da água. Ele pega o lixo do lixo, ele faz a limpeza, né? E os frutos do mar também, em si, né? Camarão, etc. Certo. E o peixe de escama, digamos, ele é o melhor ali, é a melhor opção que tem. Tá? Que nem a questão dos ruminantes, né? Do porco e tal. Tem até a questão, né? O porco tem a tênia e o boi também tem a tênia, né? Só que a tênia do porco, ela vai para o cérebro. A do boi não vai, ela fica no intestino. Olha que interessante Então, você vê isso. Deus protegendo o seu povo lá no início, né? Quando ninguém entendia nada de verme, de escama e barbatana, mas Deus sabia, ele é o criador de tudo. Então, ele sabia qual era a melhor opção para os filhos dele. Claro que hoje existem muitos estudos falando do vegetarianismo, que a gente entende que é a melhor opção, né? Até porque os animais, eles têm a questão, além do sofrimento animal, a questão também de inflamação, que a carne, né, tem algo inflamatórios e tal. Mas o mais importante é a gente se manter na Bíblia, né? Fazer o que Deus manda. Até uma vez eu escutei sobre uma pesquisa que fala que o peixe de escamas, ele absorve muito menos também os metais pesados que acabam indo parar nos rios, né? É isso mesmo, Jéssica? Sim, é porque a escama também é uma proteção, né? Certo, é como se fosse um escudo, né? Isso, e a pele de couro é pele Sim. direto, ele vai O absorvendo peixe está tudo. exposto ali mesmo, né? Sim, é isso mesmo. Então tem vários argumentos científicos que comprovam que a Sim, Bíblia sim. é válida ainda hoje, né? E Com que certeza. Desculpe, veja, eu lembrei de um ponto, que a bebida alcoólica, por exemplo, né? Muita gente fala, não, eu bebo moderadamente, né? Socialmente. sim, Olha, eu digo, até o Detran sabe que qualquer gole altera a tua percepção, vai afetar o sistema nervoso, né? Você tem a Bíblia fala sobre conselhos, aí Provérbios 23, Provérbios 20, Efésios 5, sobre a questão da bebida alcoólica. E Gálatas 5 vai falar tanto da embriaguez quanto da glutonaria. Pessoas que comem o tempo todo, comem bastante. Às vezes é até vegetariano, né? Mas come absurdamente, né? Quantidades elevadíssimas, né? Enfim, Então, mas é interessante porque no passado saiu uma pesquisa falando que a mulher tomando uma taça de vinho, eu vou falar uma xícara de vinho, uma taça de vinho previne o câncer de mama. Aí, agora, descobriu-se que previne o resveratrol, que tem na uva. que tem no suco de uva Que tem no também, suco né? de uva. Sem o prejuízo do álcool, né? E aí se torna mais nocivo beber o vinho, porque tem a questão do álcool, e o álcool, ele parece que aumenta cerca de 8 vezes mais a chance de ter câncer. Olha que Então- interessante. Isso sem falar na pressão arterial, porque o álcool também Sim. interfere na pressão arterial, né? Sim, e também a mente, né? Sim, com certeza. Ele deixa a pessoa mais letárgica, mais lenta ali, então não é uma opção interessante. A gente já viu aqui, pastor, que a Jéssica, ela defendeu muito bem, né? Sim, sim. Os princípios de alimentação da Bíblia através da ciência. Mas agora, pastor, é a sua vez. Tá bom. Olha só, existe uma corrente de pensamento que diz que
o senhor falou ali que os alimentos são impuros, né? Não são limpos. Sim. Mas dentro do cristianismo mesmo, existe uma corrente de pensamento em que as pessoas acreditam que Jesus abençoou todos os alimentos, que não tem mais essa separação de limpo, não limpo, puro e impuro. Como é que o senhor me prova isso através da Bíblia, de que esses princípios ainda são válidos do ponto de vista bíblico? Excelente pergunta, viu? Tipo assim, se eu orar, será que tá tudo certo, né? Deus vai purificar e pronto? Vamos ver. Olha, eu dei uma pinçada aqui quando eu mencionei que a Bíblia diz que lá em Gênesis, antes dos conselhos de saúde e das leis cerimoniais existirem ou serem dadas para os judeus, Deus já sinalizou lá que havia alimentos limpos e impuros e imundos. Então vejam, eu tenho um texto aqui, Jordan, vou pegar aquele que é muito lembrado por aí, Atos capítulo 10. A resposta, de forma sintética, é assim: o sangue de Jesus na cruz não foi derramado para purificar animais para o consumo, jamais. Foi pelo ser humano. Alguns falam, mas a lei cerimonial de cerimônias de cordeiro, matança de cordeiro, aquela coisa toda, ela foi invalidada na cruz. Ela encontrou seu cumprimento na cruz, né? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certo. Tudo era uma pedagogia para apontar para a cruz, o sacrifício de Cristo por nós, o que o pecado causa. Né? Exato, a sombra e o verdadeiro. Mas as leis relacionadas à saúde, à alimentação, não são leis cerimoniais. Isso é um ponto. Outra coisa, a própria medicina, a ciência mostra, como foi bem expresso pela Jéssica, de que Deus estava certo, né? O nosso organismo, ele foi preparado por Deus para ser saudável e a gente não pode ingerir qualquer tipo de alimento ou ter qualquer tipo de estilo de vida. Eu encerro a resposta lembrando Atos capítulo 10, muitos recordam desse texto, que fala assim que Pedro teve uma visão. Eu ia mencionar a visão do lençol, pastor. Era justamente aí que eu queria chegar. Prossiga. Sim. Então, Pedro teve uma visão dada por Deus, um anjo apareceu e deu a visão para ele, de que num lençol que descia do céu tinha vários tipos de répteis, quadrúpedes, animais limpos e impuros. E aí a ordem foi: mata e come, Pedro. E Pedro falou: não, Senhor, não posso comer. Aí eu leio aqui, né, para as palavras dele: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. No grego, que foi a língua onde o Novo Testamento foi escrito, com a qual foi escrito, comum é kainos e imunda akatartos. Ou seja, essa palavra, koinos, para ser mais preciso, na derivação aqui, está falando de uma percepção que se tinha na época de que o alimento puro ou passível de ser comido, lícito para ser comido, ele se contaminava quando tinha contato com um alimento impuro que não deveria ser comido, tá? Essa palavra imunda, ela aparece sim em Levíticos capítulo 11, para os animais impróprios para o consumo. Mas o que Deus queria ensinar para Pedro está aqui, ó. O versículo 15 diz assim: segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou não consideres comum, ponto. Ou seja, o que Deus estava colocando aqui está expresso no versículo 28, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Ou seja, o assunto não era alimento. Não era sobre alimento, era sobre relacionamento. Relacionamento. Porque eles consideravam que um não-judeu, ao ter contato com um judeu, contaminava o judeu. Ou seja, o religioso era o judeu. Aquelas pessoas que não eram religiosas, se houvesse uma tratativa, uma comunicação próxima, o religioso seria contaminado cerimonialmente. Então, impróprio para adorar no templo, por exemplo. E interessante Jesus que desmistificou isso. Dessa visão mesmo, Jesus ele dá uma missão para Pedro, que tinha a ver com a própria visão, o que evidencia essa sua linha, não é, Exato. pastor? No final, você que lê o capítulo 10 vai perceber justamente isso, que Pedro haveria de receber Cornélio, que era um romano temente, né? E Pedro também tinha preconceito, né? Sim, então, sim. Ele estava numa luta para fazer essa visita para Cornélio. É verdade. Ou seja, Jesus, na cruz do Calvário, ele tirou a parede de separação, como diz o livro de Efésios, né? Não deveria se haver acepção de pessoas.
Muito É isso. interessante. Olha, pastor, surpreendente, né? Quando a gente estuda profundamente a Bíblia, Sim, sim. as respostas que a gente pode encontrar. É Porque verdade. geralmente o que a gente faz? A gente pega um texto, lê, mas esquece de olhar todo o contexto. Sim, E se a gente sim. fizer isso, pastor, com essa história aí do lençol dos animais, a gente corre exatamente esse risco, não é? Com De acabar certeza. se confundindo e achar que é sobre alimento É e verdade. não sobre o que realmente está sendo expresso. No português a gente estuda muito, né? Essa sim, interpretação de texto e tudo mais, né? Contexto, é bem Contexto, interessante isso. Mas sabe, gente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é reconhecida, né, mundialmente pelos princípios de saúde. Inclusive, tem um documentário, né, Como Viver até os 100 anos. Perfeito. Numa Netflix, né? Isso, na plataforma de streaming ali. É. E, se eu não me engano, foi lançado em agosto do ano passado. Por aí. No segundo episódio, está se falando sobre os adventistas do sétimo dia e de como os hábitos alimentares... gente, chega a me arrepiar aqui. Sim, Como sim. os hábitos alimentares, o estilo de vida tornaram essa população que é de uma zona azul, que eles consideram mais longeva, né? E eu queria conversar com você, Jéssica, a respeito disso, né? Como é que a gente pode entender isso? Porque nós temos 8 remédios que a gente divulga bastante. Eu queria que você mencionasse um pouquinho desses 8 remédios. Então, esses 8 remédios naturais, né, que tem aí na revista, Olha que legal, hein? ele fala um pouco sobre luz solar, a importância da vitamina D, Coisas simples, né? coisas assim. Que às vezes a gente não dá valor e fazem muita Mas falta, é né? isso que eu falo para os meus pacientes. Às vezes é uma coisa, ela está pedindo uma coisa tão pequena. Eu falei, mas são pequenas atitudes que fazem grandes diferenças. Então, assim, e são coisas que é de graça, viu aí? Os 8 remédios naturais. Então, é luz solar, ar puro, exercício físico, Descanso, né? descanso, nossa, muito importante, né? Depois eu vou falar um pouquinho aí sobre alguns. Também sobre espiritualidade, né? E aí vai temperando o seu domínio próprio, água, né? Beber água, uma coisa simples. E aí eu vou falar um pouco da parte científica de alguns, tá? Certo. A vitamina D, por exemplo, existem estudos que estão comparando que locais que têm menos incidência de sol locais onde tem pessoas mais depressivas e esquizofrênicas também. Olha que interessante, eu vou fazer um parêntese aí nessa sua fala, Jéssica, porque é muito comum quando a gente está com sintomas de depressão, já receber logo um antidepressivo, né? E é importante que a gente possa pedir, solicitar mesmo, caso o médico esqueça, esse exame da vitamina D. Com certeza. Porque muitas vezes esses sintomas têm mais a ver com essa carência de vitamina D, ou às vezes até de um outro, né, complexo de vitaminas, do que propriamente com aqueles sintomas que a gente está tendo, né? A falta de memória, irritabilidade, tudo isso é falta de vitamina D, pode ser de B12 também. Então, por isso é importante a variação, né, na hora de alimento e também fazer exames, né? Sim. Exame de sangue. A gente precisa acompanhar, né? Então, a vitamina D também tem a questão da água, manter hidratação também. Tô bebendo pouca água, tô mais irritada também. Tô esquecendo das coisas, falta de água também. Bem simples, né? E olha, tem muitas dicas, Jéssica, mas eu não vou poder deixar você dar todas aqui. Então eu vou fazer o seguinte, você aí de casa que está nos acompanhando, aponta a sua câmera aqui para esse QR Code e peça já um estudo bíblico para você aprofundar ainda mais esse tema, né? E com certeza você vai ser muito abençoado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não quer que você fique em guerra com a balança. Deus, Ele não quer que você fique doente. Os planos de Deus, para mim e para você, eles são os melhores. Deus quer que a gente tenha uma vida abundante. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela entende que a restauração da nossa saúde espiritual também está ligada com a alimentação e com outros aspectos, né, físicos. Então, com certeza, Deus tem os melhores planos para mim e para você, mas a gente precisa descobrir quais são esses planos. Eu quero agradecer mais uma vez os nossos convidados. Jéssica, foi um prazer receber você aqui. Foi muito rica, né, a sua contribuição, pastor Juscelino. Muito obrigada também. E obrigada mais uma vez a você aí de casa, que abriu a sua casa para a gente, que nos recebeu e passou esse tempinho conosco aqui. Um grande beijo e até o próximo encontro.
E aí, o que você achou do programa de hoje? Interessante, não é verdade? Não sei se você já tinha pensado em tudo isso que foi mencionado e, logicamente, existe muito mais informação, muito mais detalhes desse e de outros temas da Palavra de Deus. Se você deseja se aprofundar um pouco mais, interaja conosco por meio do QR Code que está aparecendo aqui na tela e vai ser um prazer conversar com você, estudar a Bíblia ao seu lado. Vai ser muito legal se isso acontecer. Fique à vontade. Também fique à vontade para interagir por meio das nossas redes sociais, especialmente o Instagram Adventistas ASP. Ali você pode dar a sua opinião, sugerir temas para próximas temporadas e interagir com a gente. Vai ser muito legal conversar com você. E por último, fica o convite para que você venha aqui à Igreja Adventista Central de Curitiba, localizada na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400, bem no centro da cidade. Domingo, quarta-feira, às 19h30 e sábados, às 9h30 da manhã. Você será muito bem-vindo, tá bom? Um abraço e até o próximo ponto de partida. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.